E se tudo que a gente acha que sabe sobre o eu estivesse na verdade errado? E se o nosso eu não fosse uma coisa guardada aqui dentro, mas sim uma relação que a gente constrói com o mundo? Inspirados no trabalho de Hélder Ferreira, a gente vai explorar uma ideia que, olha, pode mudar tudo. A gente costuma pensar na nossa consciência, na nossa identidade, como algo que mora aqui dentro, sabe? Isolado do resto do mundo. Mas será que é tão simples assim? A provocação do Ferreira já começa aqui, nos convidando a chacoalhar essa certeza. Ok, então vamos mergulhar nisso. A proposta é a seguinte: a gente abandona essa visão antiga do eu como um recipiente, tipo uma caixinha que guarda nossos pensamentos, e começa a entender o eu como um campo. A nossa subjetividade não é algo que a gente tem, mas um campo de forças dinâmico em constante interação entre nós e tudo ao redor. Para a gente conseguir entender esse campo, a gente precisa olhar para as forças que o formam. A primeira, e talvez a que a gente mais ignora no dia a dia, é o ambiente. E não é só um cenário de fundo, não. É um participante ativo na nossa consciência. Essa citação do Ferreira, nossa, ela captura um sentimento que acho que todo mundo aqui já sentiu. Aquela sensação de opressão numa cidade caótica e a clareza que de repente a gente encontra no meio da natureza. Isso não é só poesia, sabe? É a psicologia do lugar em plena ação. E isso ilustra a teoria de um jeito brilhante. Pensadores como Kurt Lewin já diziam que nosso comportamento é uma função da pessoa e do seu ambiente. Heidegger foi até mais fundo. Para ele, habitar é ser. Ou seja, a fronteira entre o que está dentro e o que está fora é totalmente porosa. E aí que está o ponto crucial. O que acontece quando esse vetor do ambiente está todo desequilibrado? É aí que surge o que o Ferreira diagnostica como transtorno de ambiente. Pensa só na vida urbana moderna. É um bombardeio de barulho, de informação, de luz, que vai atrofiando a nossa capacidade de perceber o que realmente importa. Agora, vamos para o segundo vetor, a relação. Se o ambiente é o chão onde a gente pisa, o outro é o espelho que nos dá forma. A nossa identidade, ela não nasce do nada, sozinha. Ela é forjada nesse encontro, no olhar do outro. Essa frase é de uma força absurda, porque ela revela o quanto a gente depende desse reconhecimento autêntico. A falta de uma resposta, sabe? O silêncio de alguém que é importante pra gente, isso pode quebrar a nossa estrutura interna de um jeito que caos nenhum lá fora consegue. E isso se conecta direto com a teoria de Vygotsky. A gente aprende a pensar, a gente aprende a sentir, a gente aprende a ser através dos outros. Aquele conceito do Martin Buber da relação eu-tu, o encontro de presença genuína, é exatamente a base para a gente formar um eu que seja saudável e integrado. Mas e quando essa relação eu-tu vira uma relação eu-isso, eu-coisa? Aí a gente cai na patologia desse vetor, a solidão conectada. A gente está cercado de avatares, de notificações, mas morrendo de fome de presença de verdade. As relações viram transações, o afeto evapora. O que nos leva, então, ao terceiro e último pilar, que na verdade é a base de tudo, os sentidos. Antes de qualquer ideia, de qualquer pensamento abstrato, existe a experiência do corpo no mundo. O nosso corpo é a nossa primeira e mais fundamental casa. Essa frase é um alerta direto para essa atrofia dos sentidos que a tecnologia pode causar. Quando os nossos sentidos passam a ser mediados o tempo todo por telas, eles perdem a capacidade de perceber as texturas, as nuances do mundo real. O olhar, como ele diz, ensurdece. É uma imagem muito forte. E aqui está o grande paradoxo da nossa era. A gente é a geração com mais acesso a estímulos visuais e informações da história, só que a nossa capacidade de fato, perceber o mundo está diminuindo. Como dizia Merleau-Ponty, o corpo é nosso mediador com o mundo. Se esse mediador está anestesiado, a realidade vira só um borrão. A consequência disso tudo é a patologia final, a anestesia do presente. É o sofrimento de estar desconectado do aqui e agora. É passar pela vida sem realmente senti-la, sabe? Viver num estado de dormência, onde os dias se misturam e não deixam marca nenhuma. Certo, então a gente tem esses três vetores, ambiente, relação e sentidos. Agora, vamos juntar essas peças para entender o diagnóstico que, apesar de um pouco sombrio, é super necessário sobre a nossa época. Juntando tudo, Ferreira diagnostica nossa condição coletiva com um termo muito poderoso, a era do deslocamento perceptivo. A ideia é simples e ao mesmo tempo profunda. A gente está fisicamente presente nos lugares, mas existencialmente ausente. Nossos corpos estão aqui, mas nossas mentes estão em outro lugar. Então, a lógica se fecha perfeitamente. O desequilíbrio no ambiente nos desenraiza, e isso gera o transtorno de ambiente.
A falha na relação nos fragmenta, criando a solidão conectada. E a atrofia sensorial nos anestesia, causando a anestesia do presente. São 3 faces da mesma e fundamental desconexão. Mas esse diagnóstico não é uma sentença final. Muito pelo contrário. Ao dar nome ao problema, ele também aponta para uma saída. Uma missão que é clara e, acima de tudo, cheia de esperança para o nosso tempo. Então, como a gente faz para reequilibrar o nosso campo subjetivo? O caminho proposto tem 3 passos bem práticos. Primeiro, restaurar nosso território. É escolher e criar espaços que nos alimentam. Segundo, cultivar a presença. Investir em relações que são reais, profundas. E terceiro, engajar nossos sentidos. É andar descalço, ouvir o silêncio, sentir o mundo sem intermediários. E essa citação final amarra tudo de um jeito lindo. Habitar não é só ocupar um espaço passivamente. É um diálogo ativo, recíproco. É um ato de ver e de ser visto pelo mundo. Uma troca que nos constitui e que, no fim das contas, nos dá vida. E tudo isso nos leva à pergunta final, que é uma reflexão bem pessoal. Pensando nesses 3 vetores, seu ambiente, suas relações e sua conexão com seus sentidos, a pergunta que fica é: como está o seu campo hoje?